Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje também é uma empresa que já passou aqui pelo canal lá no ano de 2021, final de 2021. Estamos atualizando as informações, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, e no caso dessa empresa, a solicitação veio do Adriano. Ô Adriano, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua sugestão. Espero corresponder às suas expectativas, bem como a expectativa de todos vocês, que para participar é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão. E aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa que nós vamos tratar hoje é a MPM Corpóreos SA. MPM Corpóreos, o que é isso? Espaço laser. Ah, agora você já sabe. Quando você vai nos shoppings aí pelo Brasil inteiro, você vai encontrar as lojas da Espaço Laser, mas a gente já vai contar toda essa história. Antes de contar essa história, deixa eu também mandar um grande abraço aqui para minha amiga Silvia e também lá para o Dixon, da Quanta Diagnóstico por Imagens, lá do Dr. João Vítola, grande amigo, Dr. João Vítola, um prazer sempre estar com vocês aí. Inclusive a Quanta é a melhor clínica de diagnóstico por imagens aqui do Paraná, uma das empresas referências do Brasil, tanto em termos de equipamento como também em termos de equipe. Uma equipe totalmente qualificada, uma das melhores equipes dentro do seu segmento, aqui é uma referência tanto para o Paraná quanto para o Brasil. Quanta Diagnósticos por Imagem. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem junto conosco também. Mas vamos falar então da MPM Corpóreos, que também é uma empresa, já que falamos de medicina aqui, então vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema, até porque a MPM Corpóreos, ela surge através de um médico, ela surge através do Dr. Igor Moura. O Dr. Igor Moura, formado em medicina lá em Cuiabá, quer dizer, se formou em Vilhena, em Minas Gerais, mas a sua família toda, a estrutura familiar é de Cuiabá, lá no Mato Grosso. E aí o pai dele e toda a família é uma família de médicos, principalmente na área de radiologia, e o Igor Moura chega num determinado momento que ele percebe que para ficar trabalhando ali junto com a família, dentro da clínica da família, não era o caminho dele. Ele queria ter o seu próprio espaço, queria ter o seu próprio caminho. Aí ele sai lá de Cuiabá, vai para São Paulo fazer uma pós-graduação, e a pós-graduação dele foi na área de estética, mais voltada para dermatologia. E aí, já estagiando também dentro dessa área de dermatologia, ele resolveu daí, na sequência, montar uma clínica voltada justamente para dermatologia, para tratamentos estéticos. E aí ele descobriu que havia um filão, né, de mercado a ser desbravado, que era a questão da depilação a laser, né? E aí a depilação a laser, ele compra um equipamento, e na época lá pegou até um dinheiro emprestado do seu avô e parcelou o restante em 40 pagamentos lá, para ter a sua máquina para fazer depilação a laser. E a partir dali, então, começa a sua empresa, a MPM Corpóreos. Mas essa empresa não começa apenas com o Dr. Igor Moura. Um dia, atendendo a um paciente ali também na área de dermatologia, o Tito Pinto, ele o convida para fazer parte da sociedade. E aí o Tito ainda chama o seu advogado, o Paulo Moraes, também para participar da sociedade. E aí a sociedade, então, é constituída pelo Dr. Igor Moura, pelo Tito Pinto e também pelo Paulo Moraes. E aí, a partir desse momento, começa a MPM Corpóreos. Primeiro, era uma loja de rua, mas daí eles precisavam fazer divulgação, fazer a mídia da empresa. E aí eles optaram por colocar lojas em shopping. Por quê? Por causa do fluxo de gente, por causa da visibilidade que teria a empresa. Claro que no começo ali foi uma coisa meio esquisita você ter uma empresa de depilação dentro do shopping, como se fosse uma loja, mas no fim a coisa pegou. E aí começou uma sequência de abertura de lojas em shopping que foi se espalhando por todo o Brasil. Na sequência, já quando tem 10, 12 lojas espalhadas ali, principalmente em São Paulo, ali na região sudeste, aí na sequência eles recebem ali um outro sócio,
que é o José Semizato. O José Semizato, ele é também muito amigo da Xuxa, trouxe a Xuxa, a Maria da Graça Meneghel, a nossa Xuxa, a rainha dos baixinhos, trouxe para conversar também com o doutor Igor Moura. E a Xuxa daí acaba também entrando de sócia da Espaço Laser. E aí, com isso, a Espaço Laser vai crescendo. E aí passa a trabalhar com o sistema de franquias, isso lá no ano de 2015. Ao trabalhar com o sistema de franquias, já de cara vendeu 120 franquias e foi espalhando lojas aí por todo o Brasil. Aí, para dar uma padronização em todo o atendimento, foi criado um centro de treinamento, praticamente uma universidade da Espaço Laser, que era justamente para padronizar todos os procedimentos realizados pela empresa. No ano de 2016, recebe um aporte de um fundo de investimentos que também coloca mais dinheiro na empresa e a empresa vai se espalhando cada vez mais. E aí, em 2018, começa um processo de recompra das lojas que eram franqueadas, passa a comprar essas lojas para serem lojas próprias, até porque para justamente trabalhar dentro de um mesmo padrão. E, consequentemente, daí a empresa também começou a abrir filiais na Argentina, depois aí também na Colômbia, e chega no ano de 2021, aí faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, entra mais recursos e com a entrada desses recursos, desde 2021 e agora para 2022, veio fazendo uma série de aquisições de pequenas e médias empresas dentro do seu segmento. Tanto é que hoje a Espaço Laser já tem 624 lojas próprias, tem 186 lojas franqueadas e tem aproximadamente 5 mil colaboradores trabalhando dentro da Espaço Laser. Mas para que possamos entender como que está a situação da empresa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e o balanço agora de setembro de 2022, haja visto ainda não ter saído o balanço de dezembro. Então vamos com as informações mais atualizadas até setembro. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da MPM Corpóreos S.A. Espaço Laser. E trouxemos aqui desde 2019 para que possamos entender o que é Espaço Laser, o que é MPM Corpóreos, através dos seus números. Lá no ano de 2019, a empresa tinha dentro do seu ativo, que são todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio, 1.125 bilhões de reais. E desse valor aqui, 348 milhões são ativos intangíveis, bens de natureza incorpórea, porém, que tem valor econômico, e aqui estão mais relacionados aos ágios das aquisições, das lojas que eles foram fazendo e também dos pontos comerciais que eles utilizam dentro dos shoppings. Dentro do imobilizado, nós temos agora toda a estrutura de funcionamento, todos os equipamentos, móveis, utensílios, instalações, enfim, tudo aquilo que é necessário para o desempenho da atividade da empresa. E nessa parte de cima, ativo circulante é o capital de giro, que lá em 2019 totalizava 450 milhões de reais, equivalente a 40,1% de todo o patrimônio da empresa. Em 2019, a empresa fecha com 55 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 380 milhões em contas a receber. Naturalmente que por ser uma prestadora de serviço, ela não possui estoques. Então o ativo circulante, ele acaba se concentrando aqui entre caixa e contas a receber. Já para o ano de 2020, a empresa agora é de 1.456 bilhões de reais, com aumento no capital giro, que vai para 839 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, que vai agora para 163 milhões, e tem 437 milhões em contas a receber. Lembrando que 2020 foi o ano da pandemia, né? No ano de 2021, a empresa faz o IPO, e aí ela pula de 1.456 para 2 bilhões 215, é o total da estrutura da empresa. E aqui aí entra um aumento aqui no intangível, que é justamente diversas aquisições que começaram a ser feitas já desde o IPO, aquisição de diversas outras pequenas e médias empresas dentro do segmento. Aumenta também a estrutura de funcionamento da empresa, 368 milhões, e o capital de giro fecha com 851 milhões de reais. A empresa tem em caixa 143 milhões, a receber 656 milhões, isso tudo no ano de 2021. Chegando agora em setembro de 2022, já que ainda não saiu o balanço de 31 de dezembro, a empresa fecha agora com 2 bilhões e 82 de ativo total,
O capital de giro recua aqui para 738 milhões, reduz o volume de dinheiro em caixa para 74 milhões e reduz também o contas a receber para 601 milhões de reais. Então, por aqui você vê que a empresa aqui ela vem numa crescente, e principalmente aqui na parte de estruturação de imobilizado e de intangível, e também o capital de giro que agora é de 738 milhões de reais. Olhando a parte de endividamento lá no passivo, nós vamos ter as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total de endividamento, que em 2019 é de 902 milhões de reais. A empresa tinha uma dívida total de 80% de tudo aquilo que ela possuía. Então a dívida da empresa em relação a todo o patrimônio fechou lá em 2019 com 80%. Já no ano de 2020, nós temos aqui um crescimento do valor nominal da dívida que vai para 1 bilhão 108, porém o peso da dívida cai para 76,1%. No ano de 2021 é feito a IPO, e com a IPO o PL sai de 348 milhões para 720 milhões, então aumenta a entrada de recursos na empresa. E mesmo assim nós temos aqui o quê? Um aumento aqui também no endividamento em valores nominais. Porém, como o patrimônio agora ficou maior, a dívida proporcionalmente ficou menor, 67,5%. E chegando agora nesse ano, a dívida fecha com 1 bilhão 391 milhões, 66,8% é o tamanho da dívida da empresa. Então reparem que a empresa sai com uma dívida de 80 para 76, para 67,5, para 66,8, ela vem aos pouquinhos tentando reduzir o seu endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela MPM ou pela Espaço Laser, lá em 2019 ela teve um faturamento de 647 milhões. Em 2020, ano da pandemia, o faturamento ele cai para 521 milhões de reais. Já em 2021, aí o faturamento ele já se recupera, já vai para 714 milhões e agora em 9 meses do ano já acumula 650 milhões de faturamento, o que nos projeta aqui um faturamento de pelo menos 850 a 900 milhões de reais para 2022. Mas mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido do exercício. Lá em 2019, 65 milhões de lucro, em 2020, 58 milhões de lucro, em 2021, um ano maravilhoso, 179 milhões de lucro, e agora em 2022, aí a empresa vem com prejuízo de 35 milhões de reais até o mês de setembro. Então agora vamos entender por que também esse prejuízo. Basta olhar aqui, essa linha de cima. Custo do serviço prestado. Então, quanto custa cada 100 reais que é vendido de serviços pela empresa, quanto custa? Lá em 2019, 44%, em 2020, 54%, em 2021, 59%, em 2022, 62,9%. Então, nós estamos observando aqui que os custos da empresa eles vêm aumentando, ou quer dizer, pode ser o aumento do custo não repassado ao preço de venda, ou até mesmo a redução do preço de venda para poder conquistar mercado ou se manter dentro do mercado. Já a linha de despesa operacional, que era de 31,4%, 32,6%, caiu no ano de 2021 para apenas 8,7%, e agora em 2022, 24,2%. E outro problema também que a empresa teve nesse ano de 2022 é nessa linha aqui, resultado financeiro, que de todo o faturamento, 116 milhões de reais é lançado aqui como sendo despesas financeiras superiores, né, às receitas financeiras. Então, razão pela qual fecha com esse prejuízo de 35 milhões 307 mil reais. Olhando agora nesse quadro aqui, trago para vocês a situação financeira da empresa medida pela liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem para cada R$1 de dívida. No ano de 2019 sai com 0,61, aumenta para 0,79, cai para 0,66 e agora em 2022, em setembro, fecha com 0,63. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 63 centavos, mostrando que ela não tem recurso para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como parte desse endividamento é de longo prazo, ela tem tempo ainda para fazer esses recursos. Então vamos olhar o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que mede agora a capacidade de pagamento das dívidas do dia a dia. Ele sai com índice de 1,07 lá em 2019, sobe para 1,30 em 2020, cai para 1,12 em 2021 e agora sobe para 1,65 em setembro de 2022. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ali no curto prazo, a empresa já tem R$1,65.
paga, sobra, está tranquila a situação financeira da empresa no curto prazo. Olhando o endividamento nesse outro quadro aqui, trago para vocês aqui o tamanho e o comportamento da dívida da MPM. A dívida sai lá em 2019 com 80%, cai para 76,1% em 2020, recua para 67,5% em 2021 e agora mais uma pequena queda, fechando em 66,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 66,8%, então repare que aos pouquinhos a empresa vem tentando ali reduzir o seu nível de endividamento. Já nesse outro quadro temos o que? A margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do PL. Três indicadores relacionados ao ganho da empresa, à rentabilidade da empresa. A margem líquida, o que ela nos mostra? Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela fatura. Então, de tudo o faturamento da empresa, ela vai ter o custo para prestação de serviço, vai ter a despesa do funcionamento da empresa, vai ter o resultado financeiro e vai ter os impostos. E sobra quanto? Em 2019, sobrava 10,1%. Em 2020, 11,3%. Em 2021, 25,1%. E esse ano vem trabalhando com uma margem negativa, que como a gente viu há pouco ali na DRE, com o prejuízo, ela fecha em 5,4% negativo. Já a rentabilidade do ativo é quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. Sai com 5,8%, recua para 4% e aumenta agora para 8% em 2021. Não trago aqui o 2022, até porque é um índice que a gente trabalha com ele anualizado, então razão pela qual encerramos apenas em 2021. O mesmo acontecendo na rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, que saem com 29,3% em 2019, recua para 16,9% em 2020 e em 2021 24,8%. Então os acionistas ganharam em 2021 24,8% devido aos lucros gerados pela empresa. Naturalmente que 2022, se fôssemos fazer aqui, mesmo que proporcional, seria negativo em função do prejuízo que a empresa vem apresentando até setembro. Olhando agora nesse outro quadro, nós temos o quê? Os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da MPM? R$ 1,94. Isso quer dizer, se pegássemos todo o patrimônio, pagássemos as dívidas e dividíssemos esse valor entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 1,94. Porém, o valor de mercado, para você comprar hoje uma ação da MPM, você vai pagar R$ 1,26. Cotação é essa do último dia 3 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo. O que nos dá então um PVP de 0,65. Isso quer dizer o quê? Algo que vale R$1 é vendido por 65 centavos. Portanto, as ações da MPM estão com deságio de 35%. Lucro por ação, no caso da empresa, em função dos prejuízos que ela vem apresentando em 2022, é um número negativo. Então, na verdade, é um prejuízo por ação de 3 centavos, o que dá uma rentabilidade negativa também de 2,38%. Dividendos por ação. Lá em 2021, a empresa distribuiu 13 centavos a título de dividendos. 2022, não distribuiu absolutamente nada. Relação preço e lucro não tem, porque como a empresa vem trabalhando com prejuízo nesse ano de 2022, não existe um tempo de retorno, porque para ter o tempo de retorno tem que ter o lucro, e como a empresa não vem apresentando lucro nesse ano de 2022, esse índice aí ele acaba sendo inexistente. Free float, 37% das ações da empresa estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da empresa fecha em 100%, quer dizer, se a empresa fosse vendida, o seu controle sendo vendido, o pagamento a ser feito para os minoritários é igual ao pagamento que será feito para os majoritários. Então, há uma garantia de que os acionistas minoritários receberiam o mesmo valor dos acionistas majoritários. E aproveito aqui, fechando também os nossos gráficos, trago para vocês aqui esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da MPM desde o IPO feito lá em fevereiro de 2021. Então, quando foi feito o IPO, a ação era vendida praticamente a R$ 20,40. E desde então a ação ali ela só vem apresentando queda, tentou ali uma manutenção do valor ali em torno de 18, 19 reais ainda em 2021, só que daí, quando vai chegando no final de 2021, você vai vendo aquela queda significativa ali, entrando em 2022 praticamente com a ação sendo cotada a R$ 3,60.
e aí na sequência ela ainda tenta uma subidinha ali para 5,80, cai novamente, e aí ela vem se desvalorizando lentamente ali, mas sempre num processo contínuo de queda do valor das suas ações, culminando com uma cotação agora nesse último dia 13 de fevereiro de R$ 1,26. Então por aí você vê quando que a ação da MPM teve seu maior valor, quando que teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da MPM Corpóreos S.A. Então, mais uma empresa analisada, MPM Corpóreos S.A. ou Espaço Laser. Agora você já conhece o que é Espaço Laser, já sabe de onde que ela vem, para onde que ela vai, já sabe como que está a sua situação econômica e financeira, né? E naturalmente que quando a gente mexe com ações, a primeira pergunta sempre é, daí vale a pena comprar essa empresa ou não? Vale a pena comprar a ação dessa empresa? Então é a grande dúvida, saber se vale a pena ou se não vale a pena. Mas para isso, o que nós temos que saber? Conhecer que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai e como que ela está, econômica e financeiramente. Então todo esse estudo aí ele é fundamental justamente para a gente poder definir se uma empresa é boa ou não. E naturalmente que o canal Silas Negra procura repartir com vocês, né, fazer todo esse processo de pesquisa e de análise e repartir com vocês. Mas caso você também queira aprender como que faz todo esse processo, dia 24 de fevereiro estaremos juntos no nosso curso de análise de balanços voltados para investimentos. E nesse curso vamos tratar de todos esses assuntos, como que é feita a captura dessas informações, como que é feita a interpretação, o que é um balanço, o que ele nos mostra, uma DRE, o que ela nos mostra e como que nós interpretamos todas essas informações para saber se uma empresa está indo bem ou não. E naturalmente também os indicadores relacionados às ações, que é fundamental também. Então é importante também ter toda essa análise se uma empresa é cara ou barata naquele momento. E para participar do curso é fácil, basta entrar aqui ó, nesse WhatsApp e me manda mensagem que eu lhe passo todas as informações, né, e tiro todas as dúvidas, mas o importante é ter você junto conosco no dia 24 de fevereiro. E lembrando mais uma vez que todo o trabalho aqui do canal recebe o apoio da Intermedia Networks em São Paulo, que é uma empresa representante da linha Microsoft aqui no Brasil, que você pode colocar todos os produtos da Microsoft na sua máquina com um custo muito baixo e com atendimento de extrema qualidade do meu amigo Luiz Burato, Intermedia Networks. E também a parte de manutenção de equipamentos de informática, você pode contar com os serviços da Infocerta Informática, lá do Ramiro e do Diego, lá em Chapecó, Santa Catarina. Mas daí vai precisar levar até Santa Catarina? Não! Faz de forma remota, entre em contato com eles, eles fazem todo o diagnóstico da sua máquina de forma remota, né? E aí você vai ter a sua máquina aí prontinha, redondinha, enfim, a máquina do jeito que você merece, né? Então, agradeço aí aos nossos apoiadores aqui do canal Silas Negra. E com isso, então tá aí mais uma empresa analisada. Se você gostou dos números, bota no seu radar. Se você não sentiu segurança, mas enfim, pelo menos você conhece. Na hora de investir, sempre investir com consciência, com segurança, minimizando o risco, potencializando as probabilidades de retorno e, consequentemente, construindo o seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.